Olá, essas são notas de aula de mancais de rolamento e de dimensionamento para estática do curso Técnico em Mecânica, disciplina Elementos de Máquina do IFSP Campus São José dos Campos. Primeiro, vamos definir o que são mancais, né? Mancais têm função de fornecer suporte aos eixos, também de prover força, que força essa reação de apoio em diversos planos. Em alguns casos, os mancais podem suportar pequenas deflexões e desalinhamento dos eixos. Aqui nas imagens, alguns tipos de mancais de rolamento e também de mancais de deslizamento. Falando a respeito desses dois tipos de mancais, então, os dois tipos principais, eles sim são idealizados baseados em dois tipos básicos de movimento relativo entre duas superfícies, que é o movimento de deslizamento, também chamado de escorregamento, e o movimento de rolamento. Neste material, iremos trabalhar com mancais de rolamento. Esses mancais, eles são usados em aplicações para altas rotações e baixo atrito. São itens comerciais, eles são padronizados por normas. Por exemplo, a norma da ABNT NBR ISO 15241 de 2016, que fala sobre os mancais de rolamento, fala de símbolos para as grandezas físicas desses mancais. A ABNT NBR ISO 281 de 2010, que fala sobre a capacidade de carga e vida útil estimada na carga dinâmica para mancais de rolamento. E a norma ISO 76 de 2006, que fala sobre a mesma capacidade de carga, mas no caso da estática para mancais de rolamento. Existia uma norma antiga da ABNT que está descontinuada e foi substituída por essa norma da ISO para caso estático. Quais são as partes do mancal de rolamento? O mancal de rolamento é dividido em diversas partes. Aqui a gente tem um corte, um semicorte, onde dá para identificar onde essas partes vão. A primeira parte mais externa é esse anel externo. Depois temos elementos rolantes. No caso dessa figura, são esferas. Esses elementos rolantes ficam montados em uma gaiola para ter um espaçamento perfeito entre eles. A parte mais interna é o anel interno e também alguns modelos vão apresentar uma capa de vedação, que pode ser metálica ou borracha e vai variar bastante de acordo com a aplicação, de acordo com o modelo do rolamento. Uma classificação importante para rolamento diz respeito a qual o tipo de elemento rolante, né? Qual é o sólido que está ali dentro. Então, nessa classificação, nós podemos ter rolamentos de rolo, em que os elementos rolantes são rolos. Rolamentos de esferas, em que os elementos rolantes são esferas. E rolamentos de agulhas, em que os elementos rolantes são pequenos rolinhos que se parecem com cabeças de agulha. São geralmente rolamentos de maior precisão, de menor capacidade de carga. Outra classificação que pode ser dada é o tipo de carga para a qual o rolamento foi predominantemente projetado. Vou mostrar dois exemplos. Por exemplo, um rolamento radial, foi o exemplo anterior. Então, ele é projetado para trabalhar primordialmente com uma carga radial. Essa carga radial vai estar atuando perpendicular ao eixo que está passando dentro do rolamento. Então, aqui nós temos perpendicularidade. E também tem um outro tipo, que é um rolamento axial. Esse rolamento ele é idealizado para trabalhar com uma carga que vai trabalhar no mesmo sentido do eixo, na axial, então paralela ao eixo. Então, essa é basicamente a diferença de um tipo para o outro. Isso não quer dizer que não existam rolamentos radiais que suportem alguma carga axial, porque existem. E também existem alguns rolamentos axiais, que não é esse o caso, tá?
mas existem rolamentos axiais que suportam alguma carga radial. Outro ponto importante a mostrar para vocês são as características geométricas e as séries dos rolamentos. Bom, primeiramente as características geométricas. As características principais, que vão estar inclusive em norma, são essas dimensões que estão aqui. O diâmetro menor, que é o diâmetro do eixo que vai aqui dentro, o diâmetro do furo do rolamento. O Dzão, que é o diâmetro externo, D maiúsculo. A largura e esses raios, canto do rolamento. Essas dimensões principais são importantes para a geometria de onde você vai colocá-lo, porque a carcaça ela tem que ser compatível com o tamanho do rolamento. Existem outras dimensões também importantes, que não são essas principais, que são a dimensão deste encosto, que eu vou mostrar para vocês aqui. Deste encosto. Então, essa é uma medida importante. Tem suas limitações. E também deste outro encosto. Então, na prática de um projeto de manutenção, essas duas dimensões também são importantes na hora de pensar em uma carcaça, uma montagem onde eu vou colocar esse rolamento. E o que são, o segundo ponto, né? O que é o segundo ponto que eu ia dizer aqui, a respeito das séries? Bom, as séries, elas partem segundo o diâmetro. Como assim? Bom, os rolamentos são padronizados, aglutinados no catálogo a partir do diâmetro. Então, num mesmo diâmetro padronizado, eu tenho tamanhos de rolamentos diferentes. Por exemplo, se eu pensar em larguras, para o mesmo diâmetro eu tenho rolamentos da série de largura 0, em que ele está vendo mais esbelto, da série 1, da série 2, muito mais largo, e da série 3, muito largo. Então, se eu comparar a 3 com a 0, eu vejo a diferença brutal de largura. E também tem a série de diâmetros, em que o diâmetro externo é que vai sendo modificado. Vou mostrar. Então, no mesmo diâmetro interno, eu tenho a série de diâmetro 0, em que o diâmetro externo está nessa altura. Uma série de 2, em que eu tenho um diâmetro externo maior. E uma série 3, um diâmetro externo ainda maior. Bom, essa série de diâmetros associada à série de largura me dá a série de dimensões, que aí quando eu comparo, eu observo a grande diferença que tem de um tamanho de rolamento para o outro, mesmo com o mesmo diâmetro interno. Por exemplo, a menor série de largura e a menor série de diâmetro me dá a série de dimensão 0, 0, que é um rolamento que vai ter esse corpo aqui, nesse diâmetro de furo. Quando eu comparo com a maior série possível de dimensões, eu vou lá para a série, por exemplo, 33, em que eu tenho série 3 de largura e série 3 de diâmetro. E eu tenho para o mesmo diâmetro de furo um rolamento deste tamanho. Olha que diferença enorme. Você parar para apreciar um catálogo, é possível observar a diferença de capacidade de carga, inclusive de massa desses dois rolamentos, que tem o mesmo furo. Por que isso é importante? Porque dependendo da aplicação, eu tenho eixos com o mesmo diâmetro em aplicações distintas, mas que a reação de apoio da aplicação é muito superior. E também tem a questão da durabilidade. Dependendo da aplicação, eu quero maior durabilidade, eu ponho um rolamento maior no mesmo diâmetro. Bom, nós temos então dois tipos de aplicação que eu vou abordar primeiramente com vocês neste vídeo, aplicação estática, e depois no segundo vídeo, aplicação dinâmica.
Mas eu tenho, então, essas diferenças. E isso é importante na hora de eu selecionar o rolamento, né? Então, vamos lá. Dentre esses fatores que têm que ser considerados na hora de selecionar, a rotação vai definir se a aplicação é estática ou dinâmica. Então, eu tenho uma norma, que é a ISO, que eu citei anteriormente, 76 de 2006, que diz que o carregamento estático, ele ocorre quando a rotação relativa entre o anel externo e o interno é zero. Mas, segundo o manual do fabricante, que é o fabricante que eu vou utilizar no curso aqui, a SKF, essa classificação, ela ocorre também em aplicações quando tem rotações muito baixas, por exemplo, inferiores a 10 RPM. Movimentos que oscilam de forma muito lentamente, rolamentos estacionários, rolamentos que o equipamento fica parado por muito tempo, muito longos períodos. Então, neste caso, eu tenho que considerar o dimensionamento segundo aplicação estática. Na seleção para aplicação estática, eu utilizo essa equação bastante simples, onde o que tem aqui, né? Esse C0 é a capacidade de carga estática do rolamento. Então, essa é a capacidade de carga tabelada daquele modelo. Esse C0, na minha aplicação, o mínimo necessário será um fator de segurança estático multiplicado por P0, que é carga estática equivalente. Então, agora eu vou partir a definir cada um desses termos com um pouquinho mais de detalhe para vocês. Primeiro, o que é a capacidade de carga estática do rolamento? Então, de acordo com a norma, esta capacidade ela vai ser determinada segundo ensaios, né? E ela vai ser calculada segundo a tensão de contato de cada elemento rolante no mancal de rolamento. Na prática, esta carga vai ser muito próxima daquela que deforma de forma permanente o diâmetro do elemento rolante de 0,0001 vez. Então, por exemplo, se o elemento rolante do rolamento tem 10 milímetros de diâmetro, vai ser a carga que vai deformá-lo de 1 micron no diâmetro. Então, eu ensaio e quando eu meço isto, eu tabelo como a capacidade de carga estática daquele rolamento. O fator de segurança estático, ou fator também chamado de fator de esforços estáticos, o que vem a ser? É um fator de serviço, né, calculado segundo o tipo de operação do rolamento. Então, se é um rolamento que tem algum tipo de rotação baixa, eu tenho aqui alguns requisitos de desempenho que eu posso utilizar. Por exemplo, se eu não tenho requisito nenhum, eu coloco que é insignificante. Né? Ou então, se eu tenho um requisito alto, que eu não posso ter barulho, vibração, eu ponho alto, ou tenho um requisito normal. E esses números eu concordo com vocês de que é bastante subjetivo classificá-los. Nas aplicações práticas, você vai observar boas práticas de projeto dentro das empresas que fazem produto. Outro ponto importante de considerar é se eu tenho um tipo de carga que não tem vibração em si, então me serve para determinar, ou um tipo de carga em que eu tenho algum tipo de vibração, mas ela é muito baixa, normal, ou então um tipo de operação onde eu tenho cargas de choque pronunciadas, onde eu tenho altos choques de carga. Então, tudo isso vai me ajudar a determinar esse fator de segurança estático. Outro ponto importante é que eu tenho fatores diferentes para rolamentos diferentes. Então, se eu tenho rolamento de esferas, eu vou nessa coluna, se eu tenho de rolos, eu vou nessa coluna, e vai ficar mais claro quando eu aplicar no exercício. Um outro tipo de aplicação que eu posso ter é aquele rolamento que ele não gira em absoluto, que ele fica parado, né? Então, ele nem oscila, ele se girar é pequena oscilação. Neste caso, eu tenho duas colunas diferentes, para esfera e para rolo, e eu tenho também a possibilidade de olhar o tipo de carga que ele está trabalhando. Um outro ponto importante daquela equação é a carga estática equivalente, o que vem a ser essa carga. Então, quando eu tenho um rolamento aplicado, igual está aqui nessa figura, eu tenho, nas reações de apoio dele, muitas das vezes,
dois tipos de esforço, devido ao diagrama de corpo livre que eu obtive lá no cálculo do projeto. Então, eu tenho, às vezes, uma reação na radial e uma pequena reação também na axial. Isso vem dos esforços que eu tenho em cima do eixo. O rolamento, para ser dimensionado, eu calculo uma carga equivalente, eu não calculo segundo nenhuma e nem outra, vai depender muito de qual é essa configuração do rolamento e de qual é o valor dessas duas forças. Mas eu calculo, então, essa carga equivalente. Essa carga, tá? No geral, ela tem essa seguinte equação que está aqui, tá? É um fator x0 de carga radial que eu multiplico pela radial, mais um fator y0 vezes axial. Eu somo tudo isso e eu obtenho essa carga. Esses dois fatores, x0 e y0, eu obtenho segundo o modelo do rolamento no catálogo do fabricante.